Você é vegana há quanto tempo? Vegana, 8 anos. Não consumo carne há 14 anos. A princípio foi por amor aos animais mesmo, né? Depois foi vindo as outras questões. Eu tinha um grande problema de constipação intestinal e estudando eu descobri que com a alimentação vegetariana isso poderia melhorar. E com uma semana, né, sem comer carne, aumentando mais frutas, legumes e verduras, já melhorou. Eu ficava cerca de 15 dias sem conseguir ir no banheiro. Totalmente estufada, totalmente irritada, e melhorou a minha vida como um todo. E, logicamente, depois fomos introduzindo a questão também para o meio ambiente, né, que a alimentação vegetariana é a alimentação mais sustentável que existe. E aí foquei em todos os outros pilares, pelos animais, pelo planeta e pela saúde. Pessoal, o que aconteceu foi que a gente bateu um papo aqui antes, né? E eu fiquei sabendo pela primeira vez desse termo punk. E é isso que a Jéssica vai explicar pra gente, né, Jéssica? Você aí no meio do caminho do veganismo e tal, meio que você conheceu o punk. É a punk, é o punk como eu não sei. Eu conheci hoje, eu conheci agora mesmo. Foi com o nosso papo ali embaixo. São as punks. Seriam plantas alimentícias não convencionais. O que seria isso? São plantas que nós não temos o hábito de consumir diariamente, que a gente não tem no prato todos os dias. Então pode ser desde uma planta, uma folha, pode ser uma raiz, pode ser uma fruta, pode ser um tubérculo. Hoje em dia nós conhecemos muito a Ora pronobis, que ela não era muito conhecida e a gente já tem consumido bastante. Essas plantas, elas costumam ter um alto poder nutritivo. Era muito consumida antigamente, só que a gente perdeu com o processo da industrialização da agricultura, perdemos o uso dela no dia a dia. Antes de virar vegano, eu tinha uma vida assim meio louca, tá? Às vezes tomava umas cachaças, né? Enfim, galera, acontece. E eu lembro de comer folha de boldo. E aí eu melhorava, eu ouvi isso, sei lá, de uma avó, eu não lembro quem me falou, mas alguém me falou, come um boldo que melhora. Eu fui lá e peguei mesmo umas folhas, comi e tal. Isso é uma punk, comer uma folha de boldo? É esse tipo de coisa, assim? Plantas que têm um poder medicinal, que têm um alto valor nutritivo, e nós acabamos passando despercebido, né? E tem com facilidade, o plantio é fácil e a gente acaba não consumindo. E o meu objetivo é auxiliar que as pessoas resgatem este consumo para poder potencializar a sua saúde e ter uma variedade maior também na alimentação. Então, lá no seu Instagram, você compartilha receitas, você fala das punks, como que as pessoas conseguem aprender mais? Você tem um canal no YouTube? Canal no YouTube eu não tenho, mas eu tenho um Instagram e eu dou cursos também. Lá eu compartilho receitas. Nesses cursos, como que funciona? Normalmente a gente sai para o campo e eu auxilio as pessoas a identificarem essas punks. Nós colhemos juntos e depois vamos para a cozinha, ensinar como utilizar. É importante incluir as punks no dia a dia porque elas acabam sendo um alimento mais sustentável também, né? Então hoje em dia, com o processo da monocultura, a gente tem o hábito de consumir um alimento só. Então os agricultores convencionais, eles identificam a punks como uma erva daninha, eles retiram e descartam, quando a gente poderia estar utilizando ela na nossa alimentação. E as punks, elas não necessitam de agrotóxico, pesticida, fungicida para serem resistentes e crescer. Elas crescem espontaneamente. Então a gente consegue ter uma gama, plantar na sua casa, lógico, com um manejo adequado, né? E consumir no seu dia a dia. Então a gente pode fazer sucos, pode fazer tortas, podemos fazer refeições. É uma variedade imensa. E aí os conhecidos, hoje em dia a gente tem o peixinho da horta, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é uma folha que a gente faz empanadinha e ela fica muito semelhante visualmente ao peixinho. A gente tem a taioba também, que é uma folha bem grande, que ela fica maior do que uma pessoa
que a gente pode também consumir. A gente só tem que tomar alguns cuidados. Algumas dessas plantas, elas têm algumas toxicidades. Então a gente tem que tomar cuidado e saber exatamente a forma de preparo de cada uma. A gente tem também a cambuci, que é uma fruta que hoje em dia é utilizada, lógico, isso não é minha especialidade, mas é utilizada até para fazer cachaça, geleias e outros itens também. O hibisco, o nome científico chama-se Hibiscus sabidarifa. Esse que a gente faz chá para emagrecimento, né? Na verdade, não é essa flor hibisco que a gente vê na rua. Essa que nós vemos na rua é uma flor ornamental, também pode ser comestível, mas ela não tem sabor. E o que a gente usa para fazer o chá em casa é um fruto que é considerado uma punk, e com ele você pode fazer geleias. É feito uma receita japonesa chamada umeboshi. A gente pode fazer sucos e várias outras receitas também. Outra coisa interessante também é que punk não é necessariamente só um alimento que você nunca viu, pode ser a parte de um alimento que você não tem o hábito de consumir. Então, por exemplo, a banana. Você consome a fruta, mas você não tem o hábito de consumir o coração da bananeira, que também é considerado uma punk, pode ser comestível. Outro exemplo é o mamão. O mamão, a gente consome o mamão maduro como fruta, mas a gente também pode consumir o mamão verde. E o mamão verde é considerado uma punk. E aí você pode utilizar ele para fazer salada, macarrão de mamão e vários outros alimentos. Tem algumas ervas que são utilizadas para fazer chá, que a gente encontra bastante no nosso dia a dia, na rotina urbana. A gente pode encontrar a Ora pronobis em muros, né? Ela é trepadeira. A gente pode encontrar flores. Seria, por exemplo, o ipê. Todas as flores de ipê, elas são comestíveis, amarela, rosa. Flor de gerânio também é comestível. A gente tem esse peixinho, que também é comestível, é fácil de encontrar. A gente já viu uns posts desse lá na galera do Musculação Vegana. Um abraço, pessoal. Eles fazem justamente esse empanado que fala? Empanado. Fritinho, né? E, parece que fica bem gostoso, bem legal. Ainda não experimentei, mas em breve. É muito gostoso, bem gostosinho. Não tem gosto de peixe. Não tem gosto de peixe, mas se você colocar uma alga, fica. É só o visual mesmo, fica parecido, né? Deixa eu ver o que mais. Vitória Régia também é comestível, só que a gente não encontra aqui, né, com facilidade. Tem tansagem, que a gente usa bastante. A tansagem a gente encontra com facilidade em qualquer plantação. Só que no nosso dia a dia a gente não tem o hábito, né? E a gente pode consumir ela na salada também, tranquilamente. Outro exemplo importante, aí seria da parte de um alimento. Quando você pega a erva cidreira para fazer o chá, a gente pega só as folhas e faz o chá. Só que ela tem um talinho ali embaixo. Esse talinho a gente chama de palmito da erva cidreira, e a gente parte esse palmitinho, pode fazer uma conserva ou pode consumir ele na salada tranquilamente, sem problema nenhum. Outro exemplo é o urucum, né, que a gente encontra com facilidade. Aí na rua a gente encontra o pezinho de urucum. Esse urucum, as sementinhas dele são comestíveis. A gente abre ele cru, verde. A gente também pode estar consumindo como saladas, como sucos, né, e sem contar que ele tem uma grande gama de ferro, de vitamina A, né? Então ele é extremamente antioxidante, auxilia bastante na nossa saúde. Tem o processo também do milho crioulo, né? Que a gente usa-se muito o milho transgênico na nossa alimentação do dia a dia. E o milho crioulo é uma semente que, né, veio dos escravos antigamente, e ele se expande com facilidade, ele costuma ser colorido. Então tem milho roxo, tem milho branco, tem rosa, tem amarelo, várias cores. E a gente também tem a gama das leguminosas diversificadas, né? Feijão gandu, feijão rajado, outros tipos de feijão que a gente não tem o hábito de estar consumindo também. Tem na tansagem a gente tem uma sementinha que ela é conhecida como se fosse o amaranto brasileiro. E ele também é extremamente rico em proteínas e aminoácidos, que vai potencializar muito a alimentação do vegetariano, né? Então é isso, galera. Punk, eu acho muito interessante essa informação, porque ainda mais hoje em dia a gente está tendo aí uma expansão absurda do uso de agrotóxicos. É alarmante, né, na minha perspectiva.
e saber que tem mais essa opção, que são as punks, e como você falou, elas estão imunes, né, a essa questão do agrotóxico, porque elas não precisam, e são uma fonte de nutrientes, né? Então isso é muito legal. Eu convido você a seguir o Instagram da Jéssica, vai estar aqui embaixo o link, tanto aqui no vídeo quanto embaixo, né? Você pode clicar, ele já carrega no navegador. Muita informação. Você falou também da vivência, né? Mas a pessoa tem que ir lá em Sorocaba, né, para fazer essa vivência, é isso? Costuma ser em Sorocaba, nos sítios lá de Sorocaba e região. Mas o que eu indico para vocês começarem a incluir essas plantas no seu dia a dia é peçam nas feiras. Né? Existe um guia, né, do Valdeli Knupp, que é o Guia de Plantas Alimentícias Não Convencionais brasileiro. Lá você consegue ter acesso a vários tipos no Instagram, na verdade, olhar as receitas e de acordo com aquilo você chega na feira e pede para os agricultores, porque normalmente eles descartam, sabem da existência e não tem venda. Então você peça para a gente resgatar esse consumo das punks no nosso dia a dia. Como sempre, galera, trazendo informação para facilitar a sua transição para o veganismo e, é lógico, economizando no bolso e aumentando a sua saúde. Jéssica, obrigado, valeu. Eu que agradeço. Go Vegan.